Jeffrey Podcast, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa assim extraordinária, mais que especial. Estamos aqui com o empresário Cadu. Ele vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre turismo, que é uma área que ele domina bem e é uma área que pode elevar o nível de emprego na nossa cidade. Sem dúvida. Cadu, muito obrigado pela tua presença. Fique à vontade no Jeff Podcast. Pode se apresentar para o nosso público. Valeu, Jeff. Eu sou de Araruama, todo mundo sabe, estou construindo aqui o Araruama Resort. Na verdade, a minha praia sempre foi hotel. O primeiro que eu construí há 22 anos atrás em São Pedro da Aldeia. Hotel? Hotel em São Pedro da Aldeia, Hotel Hebron, que está lá até hoje, na rua Suruá, número 32. Depois eu construí um hotel em São Gonçalo, construí o Don Quixote, a parte hotel, o primeiro hotel em São Gonçalo e único até hoje. Foi um presente que a gente deu à cidade. Você imagina uma cidade de 1 milhão de habitantes que não tinha hotel, né? Caramba! Depois eu construí o Vila Suíça, o Hotel Vila Suíça em Nova Friburgo, considerado hoje um dos melhores hotéis da Serra. Um hotel muito bonito, temático, muito bem recebido lá. Construí algumas outras coisas, fui sócio de hotéis em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, tive negócio em São Paulo e resolvi, há uns 15 anos atrás, comprar esse terreno ali no Areal e fazer um projeto para um hotel, um resort, um hotel de verdade, com piscina aquecida, com carregamento para carros elétricos, que todo mundo falou na época, mas é carro elétrico e tal, que era uma novidade, e acabei me envolvendo em outros projetos e não construí o Araruama Resort. Mas há 2 anos atrás, conversando com a administração pública municipal, que estava investindo muito no turismo, eu achei assim, bem prudente a gente ter um equipamento turístico de verdade na cidade, que vai ser o Araruama Resort. É um projeto assim, de sonho, na verdade, porque é um projeto que nasce assim no nosso coração e a gente vai aprimorando. Fizemos uma boa piscina, estamos construindo uma boa piscina, uma parte hotel, um resort com 3 pavimentos, um salão de festas para 400 pessoas, um rooftop em cima dele com vista para o mar, com claraboia. Então, assim, estão umas surpresas que estão acontecendo. Eu acabei de comprar uma gôndola de Veneza. A gente está importando uma gôndola de Veneza. A gente vai ter um canal ali no meio que vai levar as pessoas que vão fazer festa lá da piscina, navegando até dentro do salão de festa. Meu Deus do céu! E tudo assim, tudo com muito critério, muita dedicação nossa. Eu vou falar um pouquinho de mim, para as pessoas me conhecerem um pouco mais, apesar da cidade. Eu passo hoje nos lugares, as pessoas, Cadu, e aí, o hotel? Ficou uma coisa bem legal. Uma expectativa, muito grande. Eu acho isso muito bom. A gente sabe que a administração municipal tem investido, fez um calçadão muito bonito, tem investido na melhoria da cidade. Sem dúvida. Hipocrisia alguém dizer que é um momento antes da administração atual e um momento depois da administração atual. Essa é a verdade, A gente sabe disso, obras estão sendo feitas importantes na cidade. Não pararam. Não. Muita gente fala, a gente vê na internet um compromisso aqui, um compromisso ali. Ninguém consegue fazer tudo. Verdade. Não consegue. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, Se for olhar para o país de potência, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de potência, tem todo o recurso, tem as dificuldades de fazer a coisa acontecer. Sem dúvida. Imagina aqui, A cidade melhorou bastante, é claro, os royalties vieram com um volume maior, isso fez a cidade melhorar. E aí me deu esse gás, falando, agora eu vou investir para fazer um resort. Estou construindo o resort sozinho, para ter um equipamento turístico de verdade. Essa é a razão. Eu, com 18, 19, 20 anos de idade, vendia bala nas ruas. Caramba! Comecei muito lá de baixo, filho de uma professora. Não me envergonho disso, tenho muito orgulho. Meu pai era um comerciário na época e aí foi se desenvolvendo. Meu pai depois fez um concurso público, chegou a ser procurador público, Minha mãe chegou a ser diretora do Estado na parte de educação. Foi a primeira diretora em São Gonçalo que fez uma feira de orientação ocupacional. Pegou os computadores da época, fósforo verde, aquelas coisas IBM, e levou para São Gonçalo para uma feira para os alunos do município terem acesso à informática. Isso meados de 1982, 83, 86. Então, assim, a família era uma família muito pobre, Nossa casa era muito simples. Aquela coisa de comer a canja de galinha, sabe? O pezinho da galinha, o pescoço e tal. E final de semana comia um franguinho assado que comprava na padaria, carne uma vez de 15 em 15 dias. Então, assim, a minha vida foi dessa maneira. Então, eu cresci do trabalho. Uma vida humilde. Simples, humilde. E eu cresci trabalhando.
E eu vi as dificuldades que aconteciam com o trabalho. Aí eu pego meu filho com 15 anos, ponho atrás do balcão. Depois eu abri a Trevo Pisos aqui em Araruama, que foi um sucesso, uma loja que Eu realmente lembro, vendi muito, a loja que mais vendia na cidade, eu vendia carretas e carretas. E aí a construtora começou a crescer, as coisas começaram a acontecer, né, os prédios, os negócios fora de Araruama, e eu resolvi fechar a Trevo Pisos, mesmo dando lucro na época, porque eu queria estar um pouco mais livre. E, na verdade é o seguinte, eu sempre falo assim, né, não há dificuldade que dure se você trabalha 12 horas por dia. Verdade. Não há dificuldade. E eu tinha um canhão apontado para uma mosca, né? Eu trabalhava muito na Trevo, atrás do balcão, aquela correria Muito e tal. esforço. Exatamente no final, às vezes eu fazia um prédiozinho pequeno de 4, 5 apartamentos e ganhava o que eu ganhava, às vezes 2, 3 meses com a loja. Isso aí. Então eu resolvi me empenhar naquilo que realmente me dava um retorno, que era a construção civil, e que eu venho fazendo até hoje. Esse resort, o Araruama Resort, ele está culminando em tudo aquilo que eu tive de experiência esses 30 anos de construção civil. Então, assim, todas as dificuldades, tudo que eu acertei, tudo que eu errei, esse resort vai ser uma coisa assim, muito mais objetiva. Bem lapidado. Exatamente, boa palavra, bem lapidado. Porque eu estou tirando tudo de bom que eu aprendi, né, e colocando lá, e deixando de fazer as coisas ruins e tirando de lá. Então, assim, detalhes, sabe? Aquele detalhezinho da internet com um bom retorno, o detalhe daquela partezinha que você quer que aqueça melhor. Hoje, por exemplo, nós temos equipamentos de aquecimento de água que, assim, uma lâminazinha de 1 por 1 aquece uma piscina de 20 mil litros. Caramba! É um tubo UV, com UV preto por dentro dele, como se fosse um tubo de ensaio de 1,20 m. Ele fica posicionado um ao lado do outro, 10 tubos, e aquilo ali eleva a temperatura da água de uma piscina de 20 mil litros para 30 graus em um dia. Eu não acreditei quando eu vi o equipamento, coloquei na minha casa para testar, coloquei 2 placas na minha casa e a piscina fica 30, 29, à noite, de dia. O equipamento de UV é maravilhoso. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, né? Vai colocando aquela energia, coloca energia solar de aquecimento, coloca energia para poder ter o retorno da energia elétrica, né? Que são as placas fotovoltaicas. Então a gente vai ajustando para que meu segmento, por exemplo, nesse hotel, no Araruama Resort, nós vamos ter uma central de tratamento de esgotos, uma estação para tratar o esgoto do hotel e liberar para a rede de esgoto do município uma coisa mais saudável. Um hotel sustentável, né? Eu não vou chegar ao ponto assim, eu vou recolher água de chuva, né, para fazer irrigação de planta, de grama, que a gente vai ter muito. Para a parte de esgoto, a gente vai ter uma parte que vai reutilizar essa água. Mas eu queria, apesar de que naquele ponto, a água de Turnaíba, ela recolhe os dejetos. Ela fez um cinturão na lagoa e, cara, eu tenho que falar uma coisa que eu não posso mentir. Essa lagoa, ela tá um luxo. Eu filmo essa lagoa todos os dias de manhã, que eu chego na obra às 6h, então eu faço um takezinho da lagoa. Cara, a lagoa é uma coisa assim, ela tá belíssima. Linda, né? Um cheiro bom, sabe? Uma coloração boa, isso transparência. É muito bom pro nosso turismo, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas não têm noção de quanto o turismo ele movimenta a cidade, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Eu me lembro na segunda, se não me engano, no 3º ano do segundo mandato de Chiquinho, quando ele era prefeito, foi feito uma emenda, na época, para a Lagoa de Araruama. Tinha um consórcio que ficava ali na Gigi, né? E foi enviado 5 milhões de reais para esse consórcio para ajudar a Lagoa na época, né? O governo destinou, a Agência Nacional de Águas, se não me falha a memória, destinou 5 milhões de reais para a Lagoa. O presidente do consórcio era o Paulo Lobo, de São Pedro da Aldeia. Então esse consórcio ia receber esse dinheiro para ajudar Esse dinheiro deu um bafafá. Cara, a política, ela ajuda e atrapalha. Verdade. Deu um bafafá danado, porque fulano e ciclano e não sei o quê. E ela tinha que fazer uma escada de peixe na Lagoa de Turnaíba para poder os peixes, né, fazerem, se não me engano, fazer a desova. Isso aí. Foi uma coisa complicadíssima e acabou que a coisa não aconteceu como deveria acontecer, né? Eu me lembro que Chiquinho, na época, brigou muito por isso. Ele era muito a favor disso, né? Isso eu preciso dizer, porque a verdade tem que ser dita. Ele era muito a favor, ele queria muito isso. A Lagoa, na época, estava numa situação deplorável, um cheiro ruim, uma coloração ruim. Então, né, o município, junto com os outros municípios, né, deram uma forçadinha lá e acabou que a Água de Turnaíba, né, fez esse cinturão para proteger a Lagoa. Alguns municípios ainda
né, jogam dejetos, a gente tem visto esses protestos, mas em um número muito menor. Então, assim, essa postura, né, dos municípios que querem que a coisa aconteça, Araruama, por exemplo, o cinturão inteiro, né? Hoje não se joga mais esgoto na Lagoa de Araruama, nos pontos que se jogava no passado. Então a Lagoa está reagindo, ela está reagindo. A gente sabe que isso foi uma coisa que a Álcaris trouxe de ruim para a gente no passado, foi recolher as conchinhas para fazer, né? É uma coisa que eu acho até que deveria ter sido cobrado da Álcaris ou do governo americano na época, né, uma empresa internacional. Mas que hoje a gente vê essa reação. Água clara, eu, por exemplo, tomo banho na lagoa, sempre levo meu filho para tomar banho na lagoa. Minha família, eu curto muito essa lagoa, sempre curti muito, sempre andei de jet ski nela. Tiveram momentos da gente estar de jet ski e ter que desviar de lixo, tirar hoje em dia, que bom, né? Que as coisas têm mudado ali. Isso é o que está fazendo a cidade reagir. A região está reagindo assim. A gente vê umas posturas assim divergentes, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Jeff, isso é os botafoguenses vão me perdoar, né? Os botafoguenses vão me perdoar, mas o Botafogo estava vindo bem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ficou em primeiro, né? O Tietê lá tocando, fazendo aquele bolão, e aí troca o técnico. Que confusão, hein? E quando troca o técnico, o que acontece com o Botafogo? É importante, eu vou fazer um comentário político, sim. Né, sem me envolver muito na política. Eu tive até um convite, algum tempo atrás, para ser secretário de turismo, né, quero até agradecer. Né, mas assim, eu fui a Cabo Frio há 2 semanas atrás com meu filho, o Davi, que tem 3 anos. Né. Eu sou pai de 7 filhos. 7 filhos? 7. Felipe, né, meu filho mais velho, ele militar, hoje... Ele deixou a carreira militar porque passou num concurso, hoje trabalha em outra área, na área de saúde, é enfermeiro a nível superior. Eu tenho o Gabriel, que é engenheiro, foi vereador aqui na cidade, né? Exerceu um mandato, não quis vir para a reeleição na época. Sou pai da Letícia, que é dentista aqui na cidade, do Lucas, que é médico também aqui, Dudu, que mora fora, faz direito, está no último período de direito, da Eduarda, que tem 16 anos, e do Davi, que tem 3. Então, o Davi me fez mudar um pouco essa coisa de vir para Araruama, ficar só aqui, eu almoço com ele, eu levo ele na escola, sabe, aquela coisa de estar junto e tal. Então, eu peguei ele no domingo, há 3 semanas atrás, e fui a Cabo Frio almoçar. Mostrar para ele, eu converso, mostro para ele as coisas e tal. Cabo Frio, na Praia do Forte, é um lugar belíssimo. Lindo. Belíssimo. Né? Um ponto turístico para a gente da região dos lagos que é muito bom. Muito bom. Eu percebi um carro da guarda municipal com 4 guardas, com vidro fechado, com ar-condicionado ligado, com WhatsApp, ou vendo vídeo, sei lá o que, Instagram. Pá. E um celularzinho sendo roubado na praia, ali na orla, uma correria e tal. Aí você vê aquele equipamento ali de turismo, todo pichado, aonde era o lago, os vidros quebrados, aquilo tudo pichado. Eu fui dar uma volta na cidade, a cidade está com cara de abandono. A cidade está assim, com aquele astral ruim, sabe? Aquela coisa de você... Aí você vai nos restaurantes, o turista que suga a cidade. Sabe aquela coisa, aquele aspecto... Cara, o maior patrimônio turístico de Cabo Frio hoje, sem dúvida nenhuma, é a Praia do Forte. Sempre foi. Os vidros ali daquele lago quebrado, tudo cheio de mato, aquele laguinho ali em frente à praia, tudo cheio de mato, abandonado. Desculpa, mas eu não quero Araruama abandonada. Eu não quero que Araruama se torne... É um desperdício você ver uma cidade como Cabo Frio desse jeito. Um desperdício. Um mar belíssimo, uma cidade turística avançada e tal. E aí você vê tudo abandonado, tudo largado, o centro todo sujo, sabe? Os meios fios que a gente vê pintadinho, bonitinho, tudo abandonado, tudo cheio de sujeira, lixo para todo lado. Cara, honestamente, a gente quer uma cidade cada dia melhor. Isso aí. Uma cidade que prospera, uma cidade cada dia melhor e tal. Eu não vejo uma coisa diferente disso. Eu só não quero, como um investidor, como empresário nessa área, eu só não quero ver a minha cidade de Araruama, que eu amo, na situação que Cabo Frio hoje está. Perdoe-me aí, pessoal de Cabo Frio, né, as pessoas, mas está todo mundo vendo, é só você ir lá e olhar. Eles fizeram uma estátua bacana, tá tudo cheio de mato, aqueles vidros temperados quebrados, tudo pichado. Eu fico imaginando, se aquilo ali, que é o núcleo, né, o nervo turístico de Cabo Frio, está dessa maneira, imagina como é que está o Jacaré. Então, assim, hoje nós vivemos um momento em Araruama diferenciado. Né? A cidade tem crescido,
Eu vejo porque, além disso, eu sou sócio de alguns comércios, né? Então eu vejo assim, pô, teve um feriado, pô, aquele comércio ali... Movimentou. Pô, aí teve um show, aquele, entendeu? Aí você vai temperando, né? Eu tenho alguns imóveis alugados, aí o cara fala, pô, cara, eu vendi tanto esse mês, pô, sei o que e tal. E uma loja de veículos, que é um dos aluguéis que eu tenho, que o cara, pô, cara, eu vendi 23 veículos no mês passado, mês retrasado, vendi 21. Então você vê que o comércio está aquecido, né? A coisa está acontecendo na cidade. Diferente dos comerciantes que eu converso de Cabo Frio. Entendeu? São Pedro deu um salto grande, agora parece que deu uma regredidazinha. De uns 8 ou 9 meses para cá, eu senti São Pedro um pouco mais recessivo. E essa recessão não chegou em Araruama. Parte é porque a administração tem um bom reflexo, parte porque o comércio sustenta, né? Você trabalha também, sim, né? Sim. Você sabe que o comércio é versátil, então o comércio tem feito isso. E assim, não dá para a gente querer o pior. Claro que não. A gente precisa Você querer o acabou de melhor. falar, você é pai, seu filho, você Pois mora é. aqui, você quer o melhor para sua cidade. Pois é. É isso. Ontem eu estava andando com um patinete elétrico que eu tenho, eu gosto de vez em quando não usar o carro. É uma maneira, uma contribuição que eu dou 3 vezes por semana de não poluir, né? Então sai com um patinetezinho elétrico e tal, eu vou filmando. Aí eu peguei o celular, abri o celular e fui filmando a viagem, né? E eu posto e tal, o pessoal comenta. Cara, eu tô no centro de uma cidade, com celular caro na mão, andando num patinete elétrico importado. Aí eu me toquei, quando eu cheguei no resort, cara, eu tô sozinho, andando de patinete, às 6 da manhã, com o celular na mão, com risco zero na cidade. Com risco zero. Às vezes eu até passo por um lugar, tá a guarda num lugar, tá a guarda no outro, e eu tenho reparado a quantidade de vezes que essa guarda municipal passa pelo areal. Tem uma guarda até meio chatinha lá, teu carro tá ali na calçada, eu falo, mas eu tô descarregando e tal, só que tô construindo aqui. Aí ela passa de novo, olha o carro na calçada, não sei. E lá no areal. Lá no areal. Do lado da colônia de pescadores. Aí o pessoal da colônia começou a botar os carros mais afastados, né, por causa da... Então você vê passar, eu vejo passar pelo menos 4 ou 5 vezes por dia. E à noite também. Porque a gente tem um sistema de câmeras, né, de segurança, então a gente vê que os carros passam, dão aquela olhadinha. Quer dizer, isso dá uma sensação de segurança. E a polícia militar aqui também tem feito isso. Quando não passa a guarda, passa a polícia. Eu acho que eles intercalam, não sei o que o sistema de segurança tem, que tem acontecido isso. Isso dá uma sensação boa de segurança pra gente. Diferente do que eu senti em Cabo Frio, infelizmente. Então, assim, o que eu já vi passar, Jeff, assim, muitas coisas, né? Estou com 52 anos, né, empresário, assim, sempre fui empresário, já cheguei a ter 400 funcionários, então a coisa sempre foi muito... Eu sempre via a coisa positivamente. Quando eu estava construindo hotel em São Gonçalo, por exemplo, o prefeito lá fez uma visita no hotel, aí coloquei um capacete nele, ele foi lá no 6º andar comigo, olhou, né, e ele falou assim, cara, e o prefeito de São Gonçalo na época falou, cara, hotel em São Gonçalo? Como é que é isso? Que ideia foi essa, né? Porque não é uma cidade turística. Aí eu falei para ele, cara, eu nasci aqui, né? Meu avô, né, foi um cara importante na cidade, né? Foi barbeiro, mas era um cara muito politicamente muito influente e tal. Meu pai foi presidente da Associação Comercial e Industrial. Meu pai passou num concurso na cidade, foi procurador da cidade e tal. E eu me sinto assim, meio que na obrigação de dar um presente. Contribuir para a cidade. E aí ele falou, cara, mas como assim, tal, quarto com hidromassagem, suíte nupcial, suíte presidencial. Eu falei, cara, a gente tem que oferecer isso. E o hotel tá lá, tem 14 anos, nunca deu prejuízo, um hotel que assim... Eu acabei vendendo esse hotel há 2 anos atrás, esse e os outros, na verdade, né, me desfiz dos negócios fora de Araruama, porque eu queria me empenhar em deixar esse pequeno crescer com o pai, né, que os outros, né, eu trabalhando muito, não tiveram essa oportunidade. Então isso é uma coisa que me estimula, sabe? Ver a cidade como ela está, ver a cidade crescer e tal. Eu não sei se de um lado, se de outro lado, se oposição, se situação, quem teria mais condição de tocar essa coisa. Eu vejo hoje são 4 candidatos na cidade, eu vejo essa miscigenação, assim, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Eu não sei se existe hoje uma pessoa, né, que possa assumir essa coisa. E fazer funcionar, né?
Pois é, um é muito novo, o outro não tem experiência, o outro não sei o que lá, o outro quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Essa coisa é uma coisa que o cidadão de Araruama precisa parar e analisar friamente, né? Friamente. Ah, um é Lula, o outro é Bolsonaro, o outro é... beleza, cada um tem o seu pensamento, cada um sabe como vai agir, mas precisa avaliar isso, né? E essa avaliação precisa ser feita friamente. Quem tem... Ah, porque fulano é amigo. Não, beleza. Mas porque não... Não, beleza. Mas o que isso vai contribuir para que a nossa cidade cresça? O que vai contribuir para se gerar emprego? O que está sendo feito de investimento? Então a gente tem uma contrapartida disso tudo. Nosso voto é uma contrapartida. Não preciso falar, né, politicamente falando, do que está acontecendo hoje, né, no Rio Grande do Sul. Não preciso falar disso, que todo mundo está antenado no que está acontecendo e o que o governo federal está fazendo com o Rio Grande, né? A ponto de pessoas que estão ajudando serem taxadas de fake news, e aí as próprias pessoas estão falando nisso, estão retirando esse conceito de fake news. A gente sabe o que está sendo feito lá e o que não está sendo feito lá. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem isso aqui na mão. Você já imaginou, nos anos 90, quando isso aqui não existia, internet, nada disso existia, a gente ficava à mercê de uma emissora de TV que ia falar o que quisesse pra gente. Para pensar nisso, o cara fazia de você o que ele queria. Hoje a gente tem isso aqui, então a gente assiste o vídeo, o comentário, né? O que a pessoa passou, o que o outro passou. Então a gente tem a nossa própria opinião. Eu até radicalizo um pouco mais, que eu acho que isso seria resolvido com muita facilidade. Emancipação. O Sul sempre quis se emancipar. O Rio de Janeiro não concorda com a política, São Paulo não concorda, Minas não concorda. É o nosso direito de querer ter um país diferente. Então, quem concorda? Eu concordo. Então você fica nesse país aqui. Quem não concorda? Você vai para aquele país lá. Você já pensou o Rio de Janeiro, né? Vamos falar só do Rio. O Rio de Janeiro sendo um país, a gente tem petróleo, a gente tem turismo, a gente tem beleza natural, agricultura, povo maravilhoso. Você vai a Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, aquela coisa bonita, flores. A gente tem indústrias no interior do Rio de Janeiro. Quer dizer, imagina como nós seríamos um país feliz, né? Longe dessa... Ah, se é de esquerda, se é de direita, não estou entrando nesse mérito. Mas já imaginou? Rio, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul, Goiás, um país. A gente, de repente, poderia ser o melhor país do mundo, né? E aquele lado que quer mais esquerda, mais... Beleza, vai ter lá o presidente dele. Quer dizer, ah, mas aí São Paulo e o Rio e Minas e Goiás, e eles que movem o país financeiramente, né? A renda per capita é muito grande. Eu conheço uma cidade chamada Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que tem a sede da WEG, que é a maior indústria da América Latina. Se não me engano, não me falha a memória, 25 mil funcionários na cidade e quase 40 mil, porque tem filiais no mundo todo. Aquela cidade ali é de uma renda per capita absurda e foi considerada a cidade mais segura do Brasil para se viver. Caramba! Então o capitalismo está ligado à segurança, né? Se o cara da WEG lá, essa empresa em Jaraguá do Sul, que é uma empresa mais comercial, a cidade mais comercial, na minha opinião, do Brasil, e Santa Catarina é pequenininho, né? Então você tem um estado pequeno que tem lá uma indústria de ponta, né? Sustenta basicamente a região inteira, as cidades em volta, e ali é considerado o lugar mais seguro do Brasil para se viver. Eu conheço bem Jaraguá do Sul, minha esposa nasceu lá, então eu vou bastante na cidade. Aí você tem Pomerode, que é do lado de Jaraguá do Sul, que é uma cidade 100%, vou te chamar de 100% alemã, que é a cidade mais alemã fora da Alemanha, onde todo mundo fala alemão, onde o turismo é alemão e tal. Aí eu conheço essas cidades. Ah, peraí, essa aqui é turística, Pomerode. Essa aqui é comercial, Jaraguá do Sul. Elas se entrelaçam e uma sustenta a outra. Um vai para o turismo para outra, outro vai trabalhar naquela. Então, assim, são posições diferentes que fazem as cidades crescerem. Você entende como é difícil você... Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você entender isso. Só que, assim, muita gente não quer entender isso, né? Porque não quer fazer o certo. Entendi. Não quer fazer o certo. Aí você pega uma cidade como Jaraguá do Sul, governada pela direita a vida inteira, próspera. Pega uma cidade como Pomerode, governada a vida inteira pela direita, próspera. Mas quando eu falo próspera para você, eu falo de desemprego zero. Desemprego zero. Eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou dar uma de Jeffrey aqui para te entrevistar, vou te fazer uma pergunta.
Se você fosse procurar um emprego hoje e dissesse para você assim, olha, eu tenho 2 oportunidades de emprego para você. Uma em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, onde o nível salarial é bom e tal, enfim. E eu tenho uma oportunidade de emprego para você no Nordeste. Para onde você ia procurar um emprego? No Sul. No Sul. No Sul. Então você vê o velho da van, tem razão. Quando ele fala assim que todo mundo queria trabalhar no Sul. Aí você diz, pô, mas lá sempre foi governado pela direita, lá sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Tive a oportunidade de conhecer alguns secretários de governo e o prefeito de Jaraguá do Sul. Eu estava numa festa, o prefeito chegou, né? A gente conversou bastante, batemos um papo longo, foi muito legal. A experiência dele como grande empresário, hoje o prefeito era o vice, o prefeito anterior saiu, foi eleito deputado estadual lá, porque quer ser governador um dia, e o vice assumiu. O vice é dono de uma indústria de arroz, que é o potencial da região. Ele é dono dessa indústria de arroz, um grande empresário. Cara, e ele falou para mim, eu administro a prefeitura como se fosse a minha empresa. Entendeu? É simples, cara. Não tem telefone, não tem combustível, não, é como se fosse uma empresa. Né? É claro que eu tenho lá os interesses sociais, é possível que tenha, e tem que ter mesmo. Né? Aquele interesse de, vamos colocar aqui um bom hospital. Rapaz, a minha sogra é atendida no hospital público em Jaraguá do Sul, ela faz um tratamento médico há muitos anos lá, e eu tive a oportunidade um dia de conhecer essa... É impressionante. Surreal, sabe? A saúde é uma saúde, assim... De ponta, primeiro mundo. Eu digo para você que eu tenho um bom plano de saúde, tem bons hospitais que a gente já atendido aqui, mas eu digo que você que o atendimento público lá, pra você ter uma ideia, a VEG tem plano de saúde e a VEG ajuda na saúde municipal, porque as pessoas preferem ser atendidas na saúde municipal. Que isso? Que loucura! O cara tem um plano de saúde. Não, mas o município atende, tem um hospital bom, a Unimed tem um hospital gigante lá, o Bradesco tem um sistema de saúde muito bom lá, mas o cara prefere, porque ele está acostumado a, desde pequenininho, ir no hospital público. E ser bem atendido. Exatamente. Então é um costume que a gente tem de pedir umas coisas boas, entendeu? Eu não me importo se o cara quer gastar, sei lá, 20 milhões para fazer um prédio de sei lá de quê, mas se a saúde estiver, top, é o que ele falou para mim. Ele falou, não, eu faço boas obras, mas eu dou uma olhada mais... Uma atenção. Para a saúde, né, para a educação. Os colégios lá nem se falam, são assim, colégios particulares muito bons, mas os públicos disputados. Você gosta de ver teu filho com aquele uniformezinho da prefeitura e tal. Que legal. Eu me lembro aqui no passado, quando a criança nascia lá no Hospital de São Vicente, ganhava um joguinho, né? Ganhava um joguinho da prefeitura, coeiro, era fraldinha, mamadeira, sabe aquele joguinho? A mãe saía com aquele joguinho da maternidade, aquilo era maravilhoso. Levanta a estima das mulheres, né? A mulher já está debilitada, né? Feliz, mas então ela sai com aquele presente que o poder público dava na época, era o município que dava isso. Então elas saíam felizes, isso é muito bom. Eu acho que a gente podia resgatar algumas coisas assim. Vem cá, você é candidato? Sou. Fala um pouco para mim aqui. Qual é a sua intenção nisso aqui, nesse assunto aqui, nesse assunto aqui? Fica até, Jeff, uma solicitação a você, né, que é um repórter, um cara que está integrado com esses assuntos, chamar os 4, são 4 candidatos. Fica aqui o convite, ó. Fique à vontade. Quiser marcar um bate-papo, a gente trocar uma ideia, ver o que você tem de interessante, o que você pode agregar para a nossa política, para a nossa cidade, o convite está aqui, ó. Só entrar em contato comigo. Exatamente. Para evitar essa coisa do parará. Isso aí. Cada um vai ouvir, né? Isso aí. Ter suas ideias e tomar sua atitude. A gente tem um canhão, na verdade, né, Jeff? Tem um canhão na mão. Isso aí. Que é o nosso voto. Muito cuidado. Eu me orgulho de dizer, e sempre falo isso para os meus filhos, eu tenho orgulho de dizer que desde os 16 anos eu voto. Eu não abro mão do meu voto. Eu não abro mão. Eu votei em todas as eleições até hoje. Sempre votei. Porque eu acho que o que eu posso fazer de diferente é votar. Né? Eu me lembro que com 16 anos, o primeiro voto, e você ia todo empolgado e tal, e eu fui lá empolgado e votei, e o cara acabou sendo cassado, o primeiro impeachment da história, que foi o Fernando Collor de Mello, e eu tive depois a oportunidade de conhecê-lo no Senado, ele foi senador, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Senado. E assim, é um cara que, no final das contas, abriu as portas, né, do Brasil.
Ele reclamava que só tem carroça, vou mandar de Fusca, vou mandar de Brasília, e trazia os importados. Então ele abriu realmente a importação. Hoje a China está aí, essa potência, a gente importa muita coisa, graças às atitudes que o Fernando Collor tomou lá no passado. E aí eu vejo também a questão do Bolsonaro, todo, não, porque o Bolsonaro... Não, enfim, cada um tem a sua posição política, e a gente precisa respeitar isso. O que eu acho legal dessa história, né, desses 52 anos de idade, é eu poder ter acompanhado, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento importante, um momento ímpar. A gente está vivendo um momento de, assim, um boom, né, de informática, de comunicação, de tudo. Tem um celular na mão que dá informação para a gente de tudo. Eu falo às vezes para meus filhos, falo assim, pô, vocês não pegaram a época do Aurélio Buarque de Holanda, meu amigo? Da professora fala assim, vamos lá, Aurélio. Aí eu tinha um Auréliozinho, um dicionário, todo mundo tinha um dicionário. Eu tinha. Então a gente ia para o dicionário. Hoje em dia, a criança quer tirar uma dúvida, pega o celular, entra no Google. Ih, pai, não está no Google, então não existe. Então quer dizer, a gente perde um pouco a coisa, mas ao mesmo tempo ganha em agilidade, em história, né? E assim, você consegue almejar umas coisas maiores na sua vida pelas histórias que você conhece. Eu estava vendo outro dia a história do Colgate, que o tubo do Colgate era um tubinho fininho, e ele produzia lá, sei lá, 1 milhão de tubos por mês, que a pessoa usava só um pouquinho, que era muito fino. E aí um senhor chamou ele e falou, cara, eu triplico a sua venda. E como assim? Faz um contrato comigo, me dá tantos % de royalties nas vendas, e eu vou fazer você triplicar as suas vendas. Sabe o que o cara fez? Pegou aquele negócio fininho, tirou e botou um buraco grosso. Você passou a usar mais pasta e ele aumentou as vendas. Simples, né? A história do botar ovo em pé, mas isso também fazia, né? Mas quem é que teve essa ideia de fazer isso? Então, assim, essas tiradas, essas coisas... Eu me lembro quando eu inaugurei o Vila Suíça lá em Nova Friburgo, que o prefeito da época foi inaugurar o hotel, cortou a faixa comigo e falou, cara, a gente passava aqui na estrada, isso aqui era um buraco. Era um sítio antigo, foi um sítio de um dos maiores fornecedores de frutas do Brasil. Ele era um cara assim, que ele tinha vários boxes, ele viajava o mundo todo comprando fruta. Era um cara assim que conhecia frutas do mundo inteiro, trazia coisas boas para o Brasil. E de uma hora para outra parou e o negócio dele não deu certo, e aquele sítio ficou abandonado por 20 anos. E era muito cheio de mato e tal, e descida, e ninguém conseguia ver nada. Eu olhei aquele terreno e falei, pô, cabe um hotel aqui, bacana, e construí o Vila Suíça. E o prefeito perguntou para mim, cara, a visão, eu falei, cara, essa visão não é minha. Não é minha. Assim, como em São Gonçalo, como no Sul, como os negócios que eu tenho, não é uma visão que a gente tem, né? Eu sou cristão, né? Sou a favor da família, né? Então eu acredito que você recebe uma orientação de Deus para você ter sua conduta diária. Eu acho que é isso que faz a diferença, essa visão que você tem dos negócios. Quando você olha alguma coisa e você fala, pá, isso aqui pode dar um resultado, né? Às vezes, eu passei, por exemplo, num terreno ali na Vila Capri, há uns 2 meses atrás, vi uma placa de venda. Todo mundo, pô, vale muito pouco, vale muito pouco, vale muito pouco, vale muito... Todo mundo, ninguém queria. Eu falei, não, vou comprar o imóvel. Fui lá, comprei o imóvel. E aí peguei o imóvel, a documentação do imóvel, e fui verificar a documentação daquele imóvel. Imóvelzinho de esquina na Vila Capri, né? Nós temos ali o colégio Moisés Ramalho. Na rua do Moisés Ramalho, passou o Moisés Ramalho, a primeira esquina à esquerda. Cara, era a casa do Moisés Ramalho. Nossa! O Moisés Ramalho morava ali. Foi vereador no município. Aí eu peguei a história da casa. Cara, Moisés Ramalho, que hoje é o nome de uma escola, foi vereador no município, um cara inovador para a época. Pô, ele morava naquela casa com a esposa e com os filhos dele ali. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa saber, precisa entender. E essa visão, né, que a gente tem, e tanto que eu vou fazer um projeto ali para fazer um negócio bacana, né? E vou batizar o prédio de Moisés Ramalho, cara, em homenagem a ele. Vou deixar lá os 2 móveizinhos dele expostos lá, que estão na casa ainda, que ele usou, vai ficar ali para as pessoas conhecerem um pouco da história do vereador Moisés Ramalho e tal. Isso é importante, acho que isso é um pouco do que a gente precisa de cultura. E quando a gente vê um museu a céu aberto, como, né, o Parque das Borboletas, que é um dos poucos parques das borboletas gratuitos no Brasil, a gente vê que a ideia é trazer a pessoa diferenciada, né? É trazer esse turista que a gente precisa ter. E o hotel, né, o resort é para isso, é para receber, para fazer grandes festas, grandes eventos. Vai ter um palco na piscina, né? Eu fui assim, na minha juventude,
tive uma relação muito boa com o Anderson Leonardo, do Molejo, que faleceu agora de câncer. Eu ia até gravar um vídeo com umas fotos, uns vídeos que a gente fez junto, quando a gente era mais novo. Mas eu preferi não fazer, para não dizerem que estava explorando aquele assunto e tal. O Anderson sempre teve uma imagem muito boa para mim, né? Eu estava uma vez em São Gonçalo, eu tinha alugado lá a quadra da Escola de Samba Unidos do Pôr da Pedra, na véspera de um campeonato da Copa, há muitos anos atrás, era um menino, e o Anderson me chamou e falou, pô, Cadu, vamos botar um garoto, tem um menino que está começando agora, mas o menino é muito gente boa, o garoto é bom, não canta muito bem não, tá, Anderson falou para mim, mas ele é gente boa, pô, cara, dá oportunidade, deixa ele abrir um show comigo aí no Pôr da Pedra, vamos fazer um evento legal, dá oportunidade pro garoto cantar e tal. Eu falei, tá bom, Anderson, beleza. Aí o Andrezinho me ligou, falou, pô, Cadu, vamos lá, tá, botar o garoto aí e tal. Aí o Lúcio também, o Moleiro, beleza. Aí o Luiz Andrade, que era empresário deles, me ligou. Falei, calma, gente, vamos botar o garoto no palco. Falei, pô, né? Aí o menino chegou, humilde, simples, cara, que garoto bacana. Aí ele falou assim, o senhor quer ser o Cadu? Eu falei, não, eu sou o Cadu, cara. Pô, cara, tá todo mundo falando, pô, gravei uma música, tem uma demo aqui, uma fita cassete, olha só. Pô, tá com a base aí e tal, eu trouxe meu grupo aqui. Pô, me dá essa oportunidade. Eu falei, não, já tá feito, cara. Você vai abrir o show comigo, eu vou subir com você no palco, vou te apresentar para todo mundo. A gente vai jogar roupa, porque a gente fazia isso para agitar a galera e depois você canta, lança a tua música e a gente chama o molejo. Fechado. Era o Bruno, filho do Zico, só no sapatinho. Cara, uns 5 anos depois disso, eu encontrei com o Bruno num voo, ele indo para Goiás fazer um show e tal, estouradíssimo no Brasil. Pô, na época o Faustão lançou ele, né, nacionalmente, e ele estourou no Brasil. E ele, cara, ele sentou do meu lado no avião e falou assim, Cadu, pô, cara, você foi um cara, você tirou o meu medo, eu tinha medo de subir no palco, porque tinha umas 6.000 pessoas na quadra, lotado. E ele falou, pô, você tirou esse medo. E foi a primeira vez que eu cantei a música do Só no Sapatinho, que é aquela Só no Sapatinho, em público. Isso foi muito bom pra mim, cara. E aí ele falou pra mim, pô, tem uma foto na minha estante lá, minha e sua, cara, nesse dia, porque eu tava com a camisa do Molejo, né, e do Anderson e tal, a gente tinha uma relação boa. Cara, o Anderson era tão, assim, um cara tão bacana comigo, tão bacana, que eu fui ajudar um amigo meu a inaugurar uma casa noturna na época, em Piratininga, o Coquetel. Um amigo meu morava na rua, teve a oportunidade, abraçou a oportunidade, trabalhou muito. Aí, por fim, ganhou uma herançazinha de uma família dele de longe, investiu, foi ajudar ele. E falei, Anderson, pô, o cara tá abrindo a casa, o cara morava na rua, morava dentro de um carro, de um Del Rey. Pô, será que você dá a oportunidade de vamos dar uma ajuda pro cara e tal? Aí Anderson falou, não, Cadu, vou lá fazer um show. Eu, Andrezinho, Lúcio, Calmirzinho, vamos lá fazer um show pro cara de graça. Esse era Anderson Leonardo. Falei, pô, sério, Anderson? Sério, pode marcar. Marcou, vendeu o ingresso e o Anderson foi lá com Anderson, Claumizinho, todo mundo, Lúcio, todo mundo, fizeram um show de graça, ao vivo pro cara, né? Depois gravaram, fizeram um monte de coisa lá para ele e tal, chamadinha para ficar lá na frente, na televisão lá interna. Quer dizer, esse era o Anderson, meu amigo, entendeu? O cara mais simples, o cara que brigou com a mulher, casou, né, na época, e brigou porque era muito mulherengo, aí me ligou de madrugada para minha casa, foi para lá, eu fui lá para baixo do prédio, sentar com ele para ele chorar. Esse era o Anderson. E é a imagem que eu gosto de guardar dele, né? Essa imagem dele de ser esse cara bacana, ser essas coisas. Eu acho que legal, né? Esse bate-papo é bom, que dá para conhecer um pouco de tudo, né? Eu tô maravilhado com tudo que você está falando e tem duas coisas que eu quero falar aqui. Uma na conversa lá atrás, no começo do nosso bate-papo, você falou da questão do turismo, né? Uhum. Do crescimento da cidade. Eu acho que se a cidade ela não tivesse a administração que teve para gerar aquilo que hoje ela tem, que é uma Praça Antônio Raposo de ponta, uma Praça da Bíblia de ponta, e outras coisas aqui que, se for falar, não tem espaço para falar. Eu acho que nem você, como outros empresários Sim. que chegaram na cidade, teriam investido na cidade. Equipamentos turísticos de ponta. Essa é a palavra correta. Quando a gente vê um recital de piano e violino na praça, quem tem isso hoje, né? Eu conheço Veneza, conheço a Itália, viajei muito, e a gente tinha o prazer de parar. Uma vez eu parei em Amsterdã, na Holanda,
fiquei alguns dias na Holanda, fui a Amsterdã para ver um recital ao vivo, recital de piano. Cara, quando eu assisti isso aqui em Araruama, eu falei, pô, é isso, entendeu? Eu posso ver nos seus olhos a vontade, a gana que você tem de resgatar o diálogo. Quando você fala assim, vamos abrir um bate-papo para que outras pessoas venham expor as suas ideias, Sim. É porque você quer resgatar o bate-papo. Porque através de um bom bate-papo, a gente vai poder alertar quem está do outro lado a votar com consciência. Sem ofensa, sem acusação, né? Aquela coisa de conhecer as pessoas. Isso aí. Saber quem é. É o que está faltando hoje, né? É verdade. Eu sempre tive uma relação boa com o Romário, né? Romário desde a época do Vasco. O Romário foi o meu aniversário de 25 anos. Com o Valber também, que jogou no Vasco. Eu sempre tive uma relação política boa com tudo, né? Eu tenho uma relação muito boa com alguns personagens políticos hoje, né? No cenário nacional. Gabriel, quando se elegeu vereador, eu falei, pô, vai a Brasília, fala assim, tô filho do Cadu e tal, vim aqui na liderança da Câmara. Aí ele falou, pai, pô, você já não vai para lá há muito tempo, né? Trabalhei algum tempo lá. E ele foi muito bem recebido, me ligou, falou, pô, pai, realmente, né? Desde do senador Crivella até a Rosângela Gomes e outros deputados federais, outros senadores, né, que eu tive o prazer de compartilhar algumas experiências, algumas conversas, com alguns ministros também, tive assim, essas boas relações. Hoje eu acho que isso é muito importante, esse laço, sabe, que a gente faz de convivência. Agora há pouco eu estava falando com o Ricardo Pericá, né, que foi vereador, 4 mandatos em São Gonçalo, foi deputado federal, é meu amigo, filho é vereador em São Gonçalo hoje, e a gente estava falando sobre a política. Ele falou, cara, eu fui deputado federal e muita coisa lá em Brasília, passando na minha época, eu não sabia. E falta isso, sabe, Jeff? O diálogo. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta, assim, um pouco de conhecimento, claro, político, um pouco de sabedoria. Eu acho que o político ele tem que andar de um lado, tem que andar do outro, sim, precisa conhecer tudo, não pode fechar porta em nada, mas ele precisa ter um lado. E ele tendo o lado, as pessoas que estão do lado que ele gosta, ou aquele lado que participam junto com ele, vão estar do lado dele. Hoje eu botei uma bandeira de 4x3 do Brasil lá no Araruama Resort. Pendurei lá na estrutura, pendurei aquele bandeirão do Brasil. A mesma bandeira que eu pendurei quando construí em São Gonçalo o Don Quixote. A mesma bandeira que eu pendurei quando construí o Vila Suíça. A mesma bandeira que eu carrego há 20 anos. Que é uma bandeira gigante feita de paraquedas, né, do Exército. Então, uma bandeira que eu sempre coloco. Ela está até um pouquinho manchadinha e tal. Por quê? Porque eu me identifico dessa maneira. Eu amo o Brasil, né? Eu amo estar com meu patinetezinho em Araruama ali, correndo a orla, né? Falando bem. Mas pô, você fala bem. Cara, eu não concordo com tudo que a prefeita faz. Não concordo. Mas eu também não posso discordar do que ela faz de bom, né? Eu não concordo com algumas coisas que a Penha fez, mas eu não posso discordar de tudo que ela fez de bom. A Verônica é uma empresária boa na cidade, né? Excelente. Então, uma assim, história também muito bonita. Pois é, o Sérgio Ribeiro também é um cara que eu adoro. O Serginho, adoro o Sérgio. O Sérgio é um cara que eu amo de paixão, né? Meu sócio, inclusive, em um negócio que a gente fez no passado. Mas, cara, assim, as pessoas têm que conhecê-los, entendeu? Tem que resgatar o diálogo, a pessoa tem que conhecer. Exatamente. Eu fui a Brasília há uns 2 meses atrás, 1 mês e pouco, na verdade, porque o deputado Nicolas de Minas Gerais, foi assumir, né, a Comissão de Educação. E o Otônio de Paula também, que é um amigo, me ligou, e o Nicolas me convidou para ir na posse dele na Comissão de Educação. Então, teve um café da manhã no gabinete da presidência da comissão, eu participei, a gente conversou bastante, né? Um menino muito novo, muito audacioso para a nossa época, muito novo, muito forte, muito coerente, e um amigo, né? Um amigo. Assim como, né, o Carmelo Neto, lá de Fortaleza, que foi o deputado estadual mais votado do estado do Ceará, um garoto novo também, um menino muito bom, que eu tive a oportunidade de ver o trabalho. Então a gente está vendo que no Brasil está nascendo uma galera, sabe? Antenada. Eu acho que assim, isso aqui, né? Isso aqui está dando uma... Eles estão nascendo assim, eu vejo muito isso com o Nicolas e com o Carmelo, eu vejo bastante, né? Eu
o Gabriel, quando foi eleito, foi a Brasília, o Bolsonaro não era presidente, era deputado federal, ele teve a oportunidade de conhecer o Bolsonaro que eu conheci, o deputado Bolsonaro. Aquele cara que falava sozinho, aquele cara que andava sozinho, né? Aí ele chamou o Bolsonaro e falou, pô, Bolsonaro, vamos fazer aquela dancinha. Aí o Bolsonaro pegou o óculos dele, botou, fez a dancinha com ele. Cara, esse é o Bolsonaro, entendeu? Esse cara do povo. É o Bolsonaro, não adianta tentar. Ele ontem estava internado, né? Está internado ainda, né? Tá com elisipelo lá, está fazendo um tratamento. Aí a esposa dele chegou para dar um beijo, né? Dar um beijo assim na boca e tal, que ele estava deitado na cama, virou o rosto. Ele é assim, cara, entendeu? Ele é acanhado, ele é um cara que gosta da coisa, né, orientada e tal, mas é um cara acanhado. Ele é desse jeito. Aí Gabriel veio, pô, fascinado. Falou, pô, o deputado é muito gente boa. Pô, o cara brincou comigo, levou ele na Câmara, mostrou como é que vota, levou ele lá atrás no cafezinho. Ali atrás tem um cafezinho da Câmara dos Deputados, né? O pessoal senta, tem um suquinho, tem um lanche. O deputado no dia a dia ali levou ele lá. Então, assim, ele ficou encantado com o Bolsonaro, deputado, né? E essa é a estrutura que a gente... Exatamente. A essência que a gente precisa ter para a política nossa. Eu acho que o Carmelo, no Ceará, e o Nicolas em Minas, tem essa coisa do, sabe? Pra você ter uma ideia, o Nicolas é um garoto tão bacana, assim, tão humano, né? Que todo mundo queria que ele viesse candidato a Senado. E ele não tinha idade, né? O senador tem uma idade mínima. E ele conheceu o Cleitinho, cara. Então ele lança o Cleitinho candidato a senador em Minas e o Cleitinho ganha a eleição, né? E assim, o Cleitinho é um cara... Eu tive a oportunidade de conversar com o Cleitinho, um cara fora da casinha, assim. É um cara sensacional de conversar. Com o Portinho, nosso senador aqui do Rio, né, que lamentavelmente com a morte né, ele assumiu o Senado. Mas é um cara que tem se mostrado, né, de muito pulso. Eu acho que ele é um cara que, assim, eu não sei se numa reeleição, né, porque a movimentação de Senado é muito grande. Hoje o Rio se movimenta de uma maneira diferente, né? Você tem hoje um cara na prefeitura do Rio que é muito forte, né? Dificilmente perderia uma reeleição. E você tem algumas pessoas atrás assim que estão lutando e que estão crescendo, mas, né? Aí você vê que esse cara é um cara dele mesmo, porque ele é um cara de esquerda, mas que está na frente, né? E aí você vê algumas outras prefeituras, esse xadrez sendo montado para a gente fazer um governador e um senador de uma ala. A política é isso. Por isso que é tão importante a gente votar no nosso município para uma pessoa que seja da nossa cabeça. Verdade. Quanto recurso pode trazer para o município? Você já pensou a gente votar em alguém fora da sintonia? Nós já tivemos problemas de sintonia com o governador, com o prefeito. Sim. A gente tem que ter essa sintonia. Agora, o que é importante? Olha como o Brasil está hoje, né? Divide aqui, divide ali, divide lá para poder governar. Um divide, o outro divide. E sabe, aquela coisa de, pô, o cara não deu vacina, vamos crucificar, mas tem gente morrendo no sul que também não faz nada. E sabe aquela... Então, assim, eu acho que o político tem que ser esse cara da comunicação que conversa, que sabe onde está, que vai correr atrás, mas ao mesmo tempo tem que ser aquele cara que tem que ter um pulso. Como o Zema, por exemplo, governador de Minas, né? Como o governador de São Paulo. Eu vi hoje um vídeo, não, porque o cavalo caramelo foi salvo, não sei o quê. Pô, cara, foi a polícia e a defesa civil de São Paulo, mandada pelo governador de São Paulo, que salvou. Tá lá o vídeo, mostra lá o emblemazinho do governo do estado de São Paulo. Então o governador de São Paulo, que foi ministro, né, do Bolsonaro, é um cara que ganhou por ser ministro do Bolsonaro, mas é um cara que está governando bem. Se eu disser para você que ele foi engenheiro e trabalhou com Lula, você acredita? Caramba! Ele trabalhou com Lula. Ele foi engenheiro no ministério e trabalhou com Lula nesse ministério. Ele foi engenheiro quando o Lula era presidente. E é um cara que se destacou como... Então, assim, é um cara que sabe andar. O presidente vai lá e fala, não, legal, você é um cara bom, São Paulo. Só que ele é Bolsonaro, ele é família, entendeu? Só que ele sabe andar. A gente tem que ter essa pessoa que saiba andar. A política precisa dessa pessoa que saiba andar. E já passou da hora da nossa cidade ter um representante nosso lá em cima. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Nós somos hoje 80 mil eleitores, vou arredondar, né? E saber que foi um eleito e não sei o que lá, e foi outro eleito. Passamos por momentos assim terríveis na política de Araruama, que eu não quero nunca mais ver isso, se Deus quiser, a gente não vai ver de novo, mas passamos por momentos difíceis, né?
E assim, a gente precisa de um deputado estadual, de um deputado federal, né? Muita gente fala assim, pô, porque o Paulo Melo... Peraí, tem um hospital lá em Saquarema de ponta do estado. Aqui em Araruama também. Tem um asfalto... Cara, você lembra de Eurico Miranda no Vasco? Lembro. Todo mundo falava assim, pô, Eurico, não sei o que, Eurico. Mas o cara era vascaíno, meu irmão. O cara era vascaíno. Eu me lembro do Vasco e Portuguesa... Vasco e Palmeiras, Mercosul. Palmeiras 3-0 final do primeiro tempo. Eu desliguei televisão e tal, fui dormir, que eu sou vascaíno, tava chateado. Eurico foi assumir o time no segundo tempo, a gente ganhou de 4-3. Eurico era vascaíno. E quando ele peitou aquela rede de televisão que ele foi, botou o coisa e foi pro SBT? Hã? Você vê como que é o cara quando veste a camisa, né? Vasco, ele é Vasco. Cara, desculpa, mas Paulo Melo é saquaremense, cara. Ele é Saquarema. Não adianta. Ah, Saquarema tem uma prefeita boa, Saquarema tem... Beleza, respeito, o trabalho está sendo feito bacana. Agora ninguém pode negar que o cara ninguém pode anular o que ele fez por Saquarema esses anos todos. Ah, mas teve problema, mas não sei o quê. Peraí, cara, eu não tô discutindo isso. Tô falando de time de futebol. Isso aí. O cara é Saquarema. Isso aí. Ele é Saquarema. E nós precisamos de um cara lá dentro. Exatamente. A gente precisa de uma pessoa hoje que seja Araruama. Isso aí. Eu não quero mais ter que pegar o telefone. Por exemplo, tem um amigo nosso aqui que precisa você pegar o telefone e falar com um deputado lá de Caxias, falar com um deputado de Petrópolis, falar com um deputado de Nova Iguaçu, falar com um deputado de Itaperuna. Peraí, cara. Eu quero ligar para o meu deputado de Araruama e falar para ele, cara, vem cá, família. Isso aí. Você lembra quando a gente teve aqui a possibilidade no teatro de um show de humor? Que o cara fica brincando com a igreja, não sei o quê. Sei. Não vou nem citar nomes e tal, para não dar crédito a ninguém. E a cidade foi contra, e o prefeito da época impediu que o show fosse feito, em respeito à igreja e às pessoas da cidade. Peraí, bacana, porque o povo não queria. Mas a minoria... Peraí, democracia é isso. O que é democracia? Vamos votar 1.000 contra e 500 a favor. Contra vai ganhar com 1.000. Então, assim, a maioria não queria, acabou não acontecendo. Isso é política. Por isso que eu queria ter um cara na Alerj, no Rio de Janeiro, ou 2 talvez, é um sonho, e um cara em Brasília para eu poder ligar para ele e falar assim, pô, cara, estamos com um problema aqui em Araruama. E o cara fala assim, não, cara, eu sou Araruama. Pegar aqueles 50 milhões, 100 milhões que ele tem de emenda, 200, Araruama. E o outro, não, peraí, vamos fazer, entendeu? É assim que funciona. Melhorar a nossa UPA, melhorar a nossa saúde, né? Dar crédito a quem precisa, porque a gente sabe que isso vai fomentar a economia. Agora, para a gente ter isso, tem que ter o quê? Diálogo. Ouvir as pessoas. Ouvir os 4 pré-candidatos, saber em quem a gente vai votar, porque está na nossa mão. A hora é essa. Está na nossa mão. Vereadores e prefeitos, né? Irmão, Jeff, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o seu carinho aí. Obrigadão, você cara. Contribuiu muito para o nosso canal. Amém. Assim, eu não tenho palavras, falta palavras, irmão. Eu estou feliz demais. Que bom. E estou na torcida, junto com você. Isso aí. Para que tudo que a gente conversou aqui realmente entre na cabeça de quem está assistindo e que possa haver o diálogo. Isso aí. Diálogo. Jeff Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. Valeu, um abraço. Obrigado, irmão. Deus abençoe, boa noite.